Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as restrições de projeto. Você pode nunca ter ouvido falar sobre isso, mas esse é um assunto antigo que foi publicado no livro Como Arquitetos e Designers Pensam, de Brian Lawson. Esse é um livro muito importante para a sua formação, recomendo a sua leitura e hoje eu vou fazer uma pequena síntese desse assunto que tanto me atrai. Mas antes, ative o seu sininho, dê um like no nosso vídeo se você gostar, isso ajuda muito a nossa equipe e isso dá uma motivação para a gente continuar com a publicação desses vídeos tão técnicos que a gente tem um carinho de entregar para vocês. Então vem comigo, estudante de arquitetura, arquitetos, engenheiros, que a gente vai entrar nesse assunto tão importante que amplia e maximiza a teoria de conceito e partido arquitetônico que eu tenho certeza que você tem dificuldade. Mas antes da gente entrar nessas teorias, nessas restrições projetuais, é muito importante definir quem coloca essas restrições projetuais. E a gente tem 4 geradores de restrições. O que isso quer dizer? Existem 4 entidades no seu projeto que vão opinar. A gente às vezes só acha que é o cliente ou só acha que é o professor de projeto, certo? Mas não. Na vida real nós temos 4 grandes entidades que opinam no seu projeto de design, no seu projeto de arquitetura. O primeiro são os legisladores, ou seja, prefeitura, vigilância sanitária, regras e leis que você tem que seguir para o seu projeto. Ou seja, será que eu posso fazer um projeto que não respeite bombeiro, que não tenha uma rota de fuga? Será que eu posso construir uma casa com qualquer taxa de ocupação, qualquer índice de aproveitamento, qualquer recuo frontal? Acho que não, né? Agora, quem é o outro? O outro é o usuário, quem vai usar aquela arquitetura. Por muitas vezes, quando você constrói um hospital, você pode estar agradando o seu cliente, que é o terceiro gerador de restrição. Mas o usuário, que é o médico, não fica feliz com aquele projeto, ele não gosta dos fluxos. Então, se o terceiro é o cliente, quem é o quarto, pessoal? O quarto é você, é o projetista. O projetista também opina e também coloca a sua personalidade no seu projeto. Então vamos revisar esses 4? Projetista, usuário, cliente e os legisladores. Fiquem atentos a esses 4. Esses 4 possuem características importantes e normalmente conflituosas na construção e na realização do seu projeto. Por muitas vezes nós temos o que nós definimos como características conflitantes, ou seja, o seu cliente quer um negócio, mas o legislador não deixa. Ou o seu cliente quer algo e o seu usuário não quer. Vamos pegar um exemplo de uma vitrine de uma loja. Será que para o usuário é interessante na vitrine da loja ter poucos conteúdos e poucos preços desses conteúdos? Não. Para um usuário, pelo menos para mim, que sou um usuário que não gosta de ficar entrando numa loja, eu quero olhar para uma vitrine e ver a maior quantidade de informações e a maior quantidade de itens. Isso evita que eu entre na loja de forma desnecessária e, consequentemente, tenha que lidar com um vendedor chato. E para o seu cliente isso é legal? Será que para ele quer deixar o possível comprador lá fora ou ele quer atrair ele para dentro da loja? Agora, e se for uma loja de joias? Será que é interessante para o seu cliente deixar exposto na vitrine todas as joias mais caras? Então, as características do seu projeto, por muitas vezes, elas conflitam entre esses geradores. E qual é a solução para isso? Apresentar o máximo de hipóteses e simulações para o seu cliente. Não é à toa que hoje um cliente ele não quer uma foto ou um projeto. Ele quer 3 opções, ele quer 4 opções, ele quer decidir a partir de opções. Então não é muito estranho você ter que fazer várias simulações no 3D, muitas reuniões, para você chegar num senso comum entre todas as partes dos geradores de problema, tá bom? Agora vamos falar sobre as restrições. A primeira restrição é a restrição interna. Essa é a primeira restrição que todo projetista ataca de primeira. Sabe por que eu sei que você ataca a restrição interna de primeira? Porque você faz programa de necessidades, organograma, fluxograma. Ou seja, você está atacando as coisas internas do projeto. O fluxo interno do projeto, onde cada coisa vai ficar, como que cada coisa vai ficar distribuída, o que você tem que ter dentro desse projeto. Você tem que ter 3 quartos, 3 banheiros, o que você tem que ter lá dentro são as restrições internas. O que você tem que colocar dentro do seu projeto para ele funcionar e
como você tem que colocar dentro do seu projeto para o fluxo funcionar. Então essa é a restrição mais simples, é aquela que todo mundo entende com muita facilidade. Qual é a segunda restrição? A externa, pessoal. A restrição externa é a mais interessante. E olha, talvez você já saiba lidar com a restrição externa. A restrição externa, por exemplo, você chega ao seu cliente com um belíssimo terreno, um terreno de frente para uma praia, e ele fala, eu quero que você construa uma casa para mim nessa praia. Bom, de cara, como será o seu projeto? Será que ele vai levar em consideração a praia? Será que ele vai levar em consideração essa vista? É óbvio que você vai levar em consideração essa vista, né? Será que eu posso desconsiderar essa vista no meu projeto? Será que eu estou levando em consideração o externo? Será que esse externo não é importante para o meu projeto? Será que ele não vai definir as características do meu projeto externamente? Ele vai, tá? Ah, mas isso é uma regra? Óbvio que não é uma regra. Por exemplo, vamos pegar como exemplo o Museu Iberê Camargo. Ele tem uma mesma vista, ele tem uma vista fantástica que observa essa mesma condição de praia. E o projetista, o Álvaro Siza, será que ele fez isso? Será que ele pegou esse projeto e abriu ele para dar essa visão para essa vista? Não, porque isso era um museu. Então ele não tinha interesse em distrair as pessoas com essa vista, mas ele também não podia desconsiderar essa vista. Então ele abre pequenas janelas no seu projeto, quase como enquadrando a vista como uma obra de arte. Mas ele não abre o projeto como um todo, como uma casa que quer explorar essas vistas. Agora, então as restrições externas não são tão óbvias assim. Cabe a você utilizar as outras restrições em conjunto para chegar num projeto com qualidade. Agora, que outras restrições externas eu poderia mencionar? Será que existem outras coisas do lado de fora do seu projeto que impactam ele? Óbvio. Terreno. Será que construir numa superfície com inclinação é a mesma coisa que construir algo numa superfície plana? Então o terreno impacta o seu projeto. O sol, o clima, os ventos predominantes, tudo isso é o que a gente denomina restrições externas do seu projeto. Ok, e as restrições radicais? As restrições radicais, pessoal, e olha, é importante entender radicais não como algo agressivo ou algo esquerdista, não. Radicais vem de raiz, vem de fundamentos. Então são as restrições de fundamentos para o seu projeto. Primeiro, que a gente tem que entender que não é todo projeto que consegue atingir uma boa restrição radical. Agora, vamos pegar o projeto Nakajima. O projeto do Hotel Nakajima, ele foi um projeto onde cada cápsula dessa é um quarto, é uma habitação. Repare como ele cria uma sensação metabólica. O que isso quer dizer? Repare até nas duas caixas d'água que nós temos centrais às torres desse projeto. Elas têm até uma sobra adicional, elas não são curtas, elas são muito altas. Isso dá uma sensação que o projeto ainda não está finalizado, que essas cápsulas podem ainda ser adicionadas como um processo de ampliação para esse projeto. Então, a própria criação dessa cápsula, a própria criação de uma caixa d'água mais alta, centralizada, essa sensação metabólica de crescimento, ela é uma restrição radical. Ela norteia e dá fundamento a quase tudo dentro do projeto. Não foi uma restrição interna que criou essas cápsulas, não foi uma restrição externa, porque o clima não mudaria muito isso. Isso é uma restrição de raiz. É algo que o arquiteto, que o projetista, escolheu ser como um fundamento do seu projeto. Agora, as restrições práticas. As restrições práticas, pessoal, elas estão ligadas ao processo de você conseguir construir aquilo. Ou seja, não adianta você criar uma estrutura extremamente orgânica, extremamente bonita, extremamente formal e não saber como aquilo para em pé. Então as restrições práticas são uma explicação de como você quer trabalhar com o seu projeto, de como você vai atingir a solução final do seu projeto. Agora, será que todo projeto tem restrições práticas? Não, não tem. Pegue pelo movimento Arquigram. O movimento Arquigram em nenhum momento estava preocupado com as restrições práticas, tanto que o movimento nasceu quase que exclusivamente com desenhos, com formulações de megacidades que andavam. Será que isso
impediu o movimento de influenciar a nossa arquitetura? Não, de forma alguma. Influenciou inclusive os filmes. Nós temos filmes que foram lançados que têm até uma influência do Arquigram. O próprio projeto Nakajima, que é um projeto metabolista, foi de influência do Arquigram. Então não é todo projeto que tem restrições práticas. Principalmente os projetos que, não estando vinculados ao modernismo, não precisaram comprovar sendo construídos. Então, eles influenciaram outros departamentos da arquitetura. Mas, no dia a dia da nossa profissão, você tem que definir as restrições práticas. O seu cliente quer saber como aquilo vai ser executado. E as restrições formais? Elas estão praticamente ligadas com a vontade do ser humano de criar ritmo, harmonia, estrutura, ok? Então nós temos, por exemplo, a casa Farnsworth. Ela tem ritmo, ela tem harmonia, ela tem um plano. Le Corbusier já falava que criar uma malha, um plano para sua arquitetura, criar uma estrutura modular para sua arquitetura, é uma forma de você não permitir caprichos. Ou seja, você ter esses ritmos é harmônico, é gostoso para o olhar, ele tem uma certa forma que vai de encontro com o que o ser humano quer, que é padronizações, que é ritmo, que é harmonia, que são elementos tão visualmente agradáveis para o ser humano. E a última restrição, que é a restrição mais importante ao meu ver, é a restrição simbólica. E não dá para falar de restrição simbólica sem citar o teatro itinerante de Aldo Rossi. E onde está o simbolismo desse teatro? Ele está na torre. Imagina para uma cidade italiana ver no seu horizonte a chegada de um teatro que foi construído em cima de uma balsa que navega pelas cidades distribuindo essa cultura. Para uma cidade onde por anos e anos e anos um dos principais referências simbólicas de arquitetura era a torre, era o campanário. Ver isso chegar no horizonte da cidade pelo mar tem uma força de sentimento absurda. Então esse simbolismo, quando ele é colocado dentro do projeto, ele muda um projeto para um projeto de arquitetura. Agora, é fácil atingir restrição simbólica? Não é fácil. Você tem que ter uma percepção, você tem que ter uma capacidade como arquiteto, como designer, de atingir o sentimento de uma ampla maioria de pessoas. E isso demanda estudos. O projeto, ele se torna um projeto muito mais interessante. Ele se torna um projeto de arquitetura. Agora, para você que vê o seu professor de projeto apenas falando entre conceito e partido, e ter esses conhecimentos de restrição torna muito mais fácil a explicação desses elementos. E para isso, a gente pode fazer uma categorização básica do que? Se a gente fosse falar de partido, partido são as restrições internas, externas, formais, práticas. E conceito seriam as restrições radicais e a restrição simbólica. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse de ampliar isso, leiam o capítulo 6 do livro Como Arquitetos e Designers Pensam, de Brian Lawson.